Fala galera, mais uma vez aqui na Rota Certa. Hoje trouxe um tema muito legal para poder compartilhar com vocês. O céu existe? O inferno existe? Hoje trouxe esse tema bem interessante para que vocês possam estar aprendendo sobre onde é a localização do céu e a localização do inferno. Porque eu conversando aí com muita gente na rua, sobre Bíblia, sobre evangelismo, sobre Jesus, e tem muitas pessoas que não acreditam no inferno, que falam que o inferno é aqui. Então, hoje vamos estar aprendendo que o céu existe, o inferno existe, o inferno não é aqui. A Bíblia fala sobre 3 tipos de céu. O céu, que é a nossa atmosfera, onde estão as nuvens. O céu, que é o espaço onde as estrelas estão e acontecem as batalhas espirituais entre os anjos de luz e os anjos caídos, que alguns chamam de demônios. E o céu espiritual, que é a habitação de Deus e dos anjos. Ao contrário do imaginário, Deus não mora nas nuvens, mas sim Deus mora no céu espiritual, no paraíso, também chamado de terceiro céu. Bom, esse primeiro céu que a Bíblia relata é o céu que a gente vê, é as nuvens, a gente vê essa atmosfera. O segundo céu é um céu espiritual, entre o paraíso de Deus e esse céu atmosférico aqui que a gente consegue ver as nuvens. Porque tem algumas passagens bíblicas, por exemplo, lá no livro de Daniel, que o anjo vinha trazer uma bênção para Daniel, e havia ali uma guerra espiritual, que havia demônios que impediam que os anjos chegassem até Daniel. Então existe uma camada ali, um mundo espiritual, onde habitam os anjos e os demônios, que há batalhas espirituais ali. E o terceiro céu é o céu onde Deus habita, que é o paraíso de Deus. É um lugar reservado onde só Deus e os anjos estão, onde os demônios não têm acesso. Então, para quem acredita que existe um céu, Deus não mora aqui nas nuvens. Deus mora no paraíso, um lugar que Ele criou para sua habitação. Teve 3 pessoas aqui que eu separei, muito legais, que tiveram assim, experiências tremendas, de como é um pouco assim esse paraíso, que foi o profeta Isaías, o apóstolo Paulo e o apóstolo João. O profeta Isaías, ele teve uma visão tremenda, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 6, que Deus abriu os céus e ele conseguiu ver um pouco dessa glória de Deus, como é no paraíso. Ele viu Deus cercado de anjos, e os anjos voavam ao redor de Deus, e ainda descreve como é os anjos. Os anjos, eles têm 6 asas. 2 cobrem os seus rostos, 2 voam e 2 cobrem os seus pés. E uns ficam clamando o tempo todo para os outros, que Deus é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Paulo, ele teve assim, algumas visões, assim, teve experiências tremendas com Deus, mas assim, no caso Deus o proibiu de revelar muitas coisas e relatar. Agora já o apóstolo João, esse já teve um pouco mais de intimidade com Deus. Ele pôde descrever como foi o céu, como é o céu, que ruas de ouro, pedras preciosas, um rio de água cristalina que corre do trono de Deus. Então, ele pôde desfrutar um pouco desse paraíso. Ele pode até descrever, se você quiser matar sua dúvida, você corre lá no livro de Apocalipse e leia, porque lá descreve muito, assim, muito claro como o apóstolo João, ele teve essas visões do reino de Deus. Agora, um tema assim legal, o inferno existe? Porque tem muitas pessoas que eu evangelizei na rua, falando de Jesus, e elas falando que não acreditam no inferno, que o inferno é aqui. E por nossa alegria, o inferno não é aqui. O inferno existe. E a Bíblia fala do inferno, que é um lugar que Deus criou. O inferno é um lugar onde o diabo vai ser castigado. O inferno também é conhecido como lago de fogo.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite, e os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome, que significa o sinal da besta. Apocalipse 14, 10 e 11. Jesus, ele quando exerceu o seu ministério, ele falou muito de inferno. O próprio Jesus, ele relatou que o inferno existe, porque na hora que for os pecadores for lançado, aqueles que não quiseram fazer uma aliança com Deus, for lançado no inferno, então Jesus mesmo declarou isso. Tem um versículo muito legal aqui, ó. Jesus descreve de inferno como um lugar de escuridão, tormento, tristeza, vergonha e revolta. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 13 e 15. A Bíblia fala de um livro chamado Livro da Vida. No próximo vídeo eu vou estar falando o que é o livro da vida. Então Deus fala na Bíblia que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então o inferno existe e Deus preparou. Eu tiro o exemplo assim que Deus me deu, é o sol. Alguém consegue tocar no sol? Automaticamente eu acho que seria derretido, né? Porque o calor do sol é um calor inextinguível, é um calor muito intenso, muito forte. Agora a Bíblia fala que o inferno é fogo eterno, extremo tormento, extremo remorso. Então imagina a ira de Deus. Deus criou um lugar igual ao sol, um fogo eterno, para lançar os pecadores. Então é bom a gente ter conhecimento da Bíblia, porque o inferno existe, tá bom? Toma essa palavra aqui comigo na rota certa e não perca os vídeos. Se inscreva e ative o sininho. Valeu!